Fala pessoal, tudo certo? Olha só, voltamos às nossas gravações, voltamos ao nosso curso. Que felicidade giga enorme poder falar com vocês, meus amores. Ou melhor, enfim, estamos por aqui, não é? Pois bem, meus amores, é com enorme satisfação, é com enorme felicidade que a gente dá prosseguimento ao nosso curso. Tá bem, meus amores? Estou realmente bastante feliz por estar aqui com vocês. É uma experiência inestimável, inigualável neste mundo tão rápido, tão passageiro, né? Bom, meus amores, a gente volta ao nosso papo e aí eu quero dar um aviso a vocês. Ó, esse vídeo aqui, especificamente esse vídeo, vai ser um pouquinho mais longo do que o que a gente tinha combinado anteriormente. A gente tinha combinado 30 minutos, 28 minutos, 25 por ali, que ficaria numa média legal para que todo mundo estudasse sem maiores preocupações. Esse vídeo aqui eu realmente não sei quanto tempo vai dar. Prometo que não vai chegar lá a 1 hora, a, sei lá, 50 minutos, mas a gente vai passar um pouquinho mais do tempo, tá bom? A gente teve 4 semanas aí parado, um mês inteiro, tá? Então eu preciso recompensar isso trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês. Obviamente que eu não vou deixar nada passar, nada de lado do que eu tinha planejado. Entretanto, eu preciso passar a vocês com um pouco mais de fluidez, né? E aí assim a gente vai, tá bom? Já enviei para vocês o link dessa aula, obviamente vocês estão assistindo porque eu enviei o link. E eu também enviei para vocês o slide, portanto abram aí e vamos embora acompanhar a nossa aula, tá bem? A gente finalizou na aula passada a filosofia medieval. E agora a gente precisa entrar nessa filosofia moderna. O que é a filosofia moderna? Como é que se relaciona esse pensamento? Como é que transita essa ideia com esse mundo inteiro? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o primeiro slide com a seguinte frase, com a seguinte exclamação: não estude para ser alguém na vida. Poxa, quando a gente é pequeno, alguém fala pra gente, nossos pais, nossos tios, enfim, estude para ser alguém na vida, porque se você não estudar, você não será ninguém. Informação pesada, que exclamação pesada para nós, né? Bom, você é alguém, independentemente do que você estudar, do que você não estudar. Alguém que não se formou, alguém que só cursou até a 4ª série e hoje está por aí vivendo, esse alguém não é alguém? Não, esse alguém é alguém sim. Portanto, não estude para ter aquele veneno na sua língua de poder dizer eu sou alguém, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você precisa ser muito mais do que um mestrado, você precisa ser muito mais do que um mero professor, um mero doutor, um mero advogado. Você precisa ser você primeiramente para depois identificar-se com a sua vida. Portanto, não estude com o objetivo de preciso ser. Não. Seja e depois estude. Tá bom? Se encontre no meio desse processo todo aí. Boa reflexão de hoje, né? Ó, meus amores, a gente começa com a filosofia moderna. Ah, a filosofia moderna. Esse aqui é um dos assuntos que mais cai no nosso queridíssimo Enem, tá? Ano passado a gente não teve, por exemplo, nenhuma questão da filosofia antiga. Mas tivemos inúmeras questões sobre a filosofia moderna. Acho que foi o tema da filosofia que mais caiu na prova do ano passado, né? A gente teve Maquiavel, tivemos o Kant, acho que tivemos mais outros 2 filósofos que eu não lembro agora o nome. Memória não tá legal. Mas enfim, é um tema bastante recorrente, cai bastante e a gente vai se embora aprofundar nesses bonitinhos aqui. E aí, ó, filosofia moderna parte 1. Eu trouxe aí o nascimento, permanências, rupturas, contexto e pensamento. Pois é, essa aula será um pouquinho longa, mas não será cansativa. Pelo menos prometo tentar não deixar cansativa para vocês. E vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu trazer a vocês uma contextualização desse período. Afinal, é a partir disto que a gente se localiza no tempo. O que é que seria, portanto, a localização exata da filosofia moderna? Ó, vocês abriram suas apostilas aí e tá aí a partir do século XV, a partir do século XV está aí a nossa filosofia moderna, né? Só que vejam, a filosofia moderna, na realidade, ela tem as suas raízes, ela tem os seus pensamentos justamente ainda no que chamamos de Idade Média. Por quê? Quando São Tomás de Aquino morre, quando São Tomás de Aquino falece, começa-se a identificar algumas críticas que ficaram soltas no ar
e que o Aquino não conseguiu rebater. Crítica essas muito fundadas, fundamentadas em Aristóteles. E por conta disso, algumas pessoas vão começar a questionar, começar a pensar, começar a inflamar certas questões que a igreja não terá capacidade de rebater, ou pelo menos não quer rebater. Por conta disso, cria-se um ar, ainda na Idade Média, cria-se um ar de questionamento do porquê, e tudo isso vai começar a girar um clima muito estranho para a Igreja Católica em relação à sociedade. Porque a Igreja Católica não vai querer esse clima de tensão permeando os seus ares. Muitas pessoas começam a questionar os párocos e começam a questionar os bispos do porquê ser assim, do porquê aceitar os sacramentos. Lembra que a gente falou sobre os sacramentos, da instituição daqueles sacramentos da Igreja Católica para assim poder ter uma maior, entre aspas, dominação da sociedade? Portanto, a sociedade vai começar a questionar esses sacramentos. E tudo isso parte de premissas não só aristotélicas, tá? Mas parte de premissas vastas aí. E aí vamos lá. Nesse cenário de conturbação, a gente vai enxergar muitos problemas e muitas renovações, muitas rupturas com esse mundo, entre aspas, medieval. A gente tem, por exemplo, a invenção da imprensa em 1436. No século XV, a gente tem essa invenção que revolucionou a divulgação, a informação, a acessibilidade. Ó, eu vou trazer esse livro aqui em outro momento, mas eu vou trazer ele como primeiro, porque esse livro se trata da Inquisição, ou melhor, de um processo inquisitorial de um moleiro, né? Um camponês que vivia lá no interiorzinho da Itália. Esse interiorano, esse camponês, teve acesso a alguns livros ali no final do século XVI, que fique claro. Teve acesso a alguns livros que proporcionavam algumas críticas à igreja ali. Portanto, você perceba, quando na história que a gente vai ter um camponês da Itália, ou de qualquer situação, tendo acesso a livros. Obviamente eram livros bem remotos, de difícil acesso, né? A situação aqui bastante completamente específica, mas quando é que a gente vai ter entendimento e conhecimento de uma pessoa do interior tendo acesso à bibliografia? Ora, bastante difícil. Tudo isso se deu, né? Essa difusão se deu muito por conta da invenção da imprensa, que pôde circular, que pôde ajudar a divulgar o conhecimento, né? E as discussões que assim se pôde fazer, até mesmo acerca da discussão das críticas da igreja. Tanto é que a igreja, percebendo que essa divulgação aumentou, que essa circulação de notícias aumentou, que essa zona de boatos cresceu, a igreja criou o Index. O que é o Index? É justamente a proibição de livros, a proibição de textos, de poesias, de poemas, de qualquer coisa de cunho crítico à igreja. Isso, obviamente, é um pouco mais à frente, né? É uma das ideias da igreja na Contra-Reforma. Mas aí encontraremos também a expansão marítima, essa aqui no século XV ainda, né? Permeou-se a sociedade europeia nesse século XIV pela busca de especiarias, pela chegada até a Ásia, mas permeou-se também essa sociedade pelo achamento, pelo descobrimento de um novo mundo, mundo este no qual nós estamos falando e convivendo até hoje. Portanto, a expansão marítima trouxe à sociedade todo um novo repertório de informação. Imagine você viver numa caixa quadrada. E essa caixa quadrada você entende que é o seu mundo e nada está fora dele. Quando do nada surge um viajante e fala a você, existe um mundo quase que igual a esse, mas é um outro mundo. Em vez de uma caixa quadrada, é uma caixa em forma de um círculo. E aí você compreende, oxe, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi, principalmente tudo que eu vivi, e fui ensinado a acreditar, não é necessariamente desta forma. O mundo não acaba aqui, tem mundo para lá também. O que esse mundo de lá pode me informar, pode me dizer? Enfim, percebam que, a partir das modificações, questionamentos surgem
ideias começam a circular e tudo começa a questionar-se. E assim a gente vai. Surge, portanto, também a Revolução, a Reforma Protestante no século XVI, com o nosso queridíssimo Martinho Lutero. A gente conversou bastante sobre Lutero quando estávamos falando sobre o Santo Agostinho. A gente falava, né, que muitas das ideias do Lutero saíram da fonte do Agostinho. Né? Como, por exemplo, a ideia da predestinação, né? Que o homem em si é inclinado para o mal, né? Que até mesmo foi uma interpretação do Martinho, do Lutero. E aí essa ideia aqui acabou, no caso a ideia da Reforma Protestante, acabou quebrando pilares da igreja para com a sociedade, né? Dizendo o seguinte, ó, é possível questionar a igreja. É possível questionar a igreja e ainda ter razão. As pessoas começaram a olhar Lutero como um personagem de razão. Um personagem que, para além da fé, estava enxergando a realidade. Estava tirando o véu que a igreja impunha sobre a sociedade. Obviamente, a igreja não é esse demônio todo que a gente costuma caracterizar ela, né? Essa perversidade inata e tal. Tem as suas explicações, obviamente que para nós, né, estudiosos, não ficam bem esclarecidas assim, mas tem as suas explicações, e quando a gente olha a sociedade daquela época, meio que se encaixa as respostas, entende? E aí também, por fim, eu trouxe aqui a centralização do poder. Centralização do poder, eu quero dizer, com a formação de estados absolutistas. Tudo isso aqui está contextualizando o nosso cenário da filosofia moderna. A centralização do poder vai ser tema de discussão para alguns filósofos. A gente vai discutir na próxima aula a filosofia política, e a gente vai falar muito do Maquiavel, vai falar muito do Hobbes, e vamos entender o porquê que essa centralização do poder entrou na nossa contextualização e na nossa perspectiva da filosofia. E aí vamos lá, pode passar o mouse, o slide. A gente entra no slide que eu trouxe, eu achei bem interessante o título. O mundo moderno nasce no Renascimento. O mundo moderno nasce no Renascimento. Beleza. Primeiro, o que é o mundo moderno? Segundo, o que é um renascimento? Terceiro, o que é ser um homem moderno? Ora, são várias questões, são várias perspectivas, são vários olhares. Vamos com calma. Primeiro, o que é o renascer? Eu coloquei 4 perguntas aqui e a gente vai destrinchá-la um pouquinho. O que é o renascer? O Renascimento, a ideia do Renascimento, surgiu como a tentativa de buscar, tentativa de salvar, tentativa de reavivar algo que na sociedade não se enxergava mais. Para essas pessoas que assim diziam, falavam o seguinte, estão mortos os valores do racionalismo, os valores do humanismo, os valores do antropocentrismo. Estão mortos porque algo os sobrepujou. Algo os colocou embaixo da terra, amassou. O que foi que colocou lá embaixo? O que foi que colocou esses valores clássicos do mundo grego lá embaixo? Foi justamente os valores medievais. Para esses homens que estão pensando dessa forma, é preciso reavivar, é preciso fazer com que haja o renascer dos valores medievais. Mas calma aí. Essa ideia do renascimento vai surgir muito com um preconceito que até hoje a gente vai ter. A gente vai reproduzir. Inclusive, muitos professores de história e de filosofia também costumam reproduzir essas ideias, que é justamente a de uma concepção tenebrosa acerca da Idade Média. Para você ter uma noção, nos campos da historiografia, há uma discussão muito severa, muito grande, para saber se acabou a Idade Média em algum momento. Para saber se hoje estamos vivendo ainda a Idade Média. Para saber se um dia começou a Idade Média. Veja, a discussão mas a discussão e paira sobre essas questões. Portanto, se dizer um homem moderno, não quer dizer que você é um homem fora da Idade Média. Primeiro, o homem da Idade Média, assim a gente vai chamar, ele não se definia como eu sou um homem medieval. Não, ele nem sabia o que era Idade Média, ele nem sabia o que era medievo.
Ele se identificava enquanto um homem moderno. Homem moderno porque ele se identificava como um homem praticante dos atos culturais da sua sociedade. Mas o que surgirá como modernidade, como moderno, será o homem que reaver as práticas do classicismo grego, as práticas dos valores gregos. Práticas estas que eu já acabei mencionando com vocês, que é justamente o humanismo, o racionalismo, e essas práticas para reavivar uma sociedade. Para você ter noção, quem colocou, e aí voltando para outra questão, quem colocou o termo Idade Média foi uma pessoa que queria, na verdade, trazer a ideia de Idade Média como uma coisa pejorativa, como uma coisa negativa. O Francesco Petrarca, ele é um italiano, né? Ele viveu ali no século XIV, e aí ele vai chamar a Idade Média de Idade Tenebrosa, Idade das Trevas. A gente tem essa ideia muito porque os renascentistas cunharam esse termo para a Idade Média. A Idade Média, ela trouxe, no caso, essa visão que eu vou trazer a vocês é a visão dos renascentistas. Os renascentistas cunharam esse termo Idade Média para a Idade Média porque este período, trouxe uma concepção toda negativa dos valores clássicos gregos. Não pode prevalecer o ego, não pode prevalecer o hedonismo, não pode prevalecer o prazer. Tem que prevalecer, para a sociedade medieval, tem que prevalecer o amor, o culto ao trabalho, ao clero, à religião, a Deus. Portanto, não há valor, não há espaço para esse valor mais humano, para essa característica mais humana na sociedade. E por não haver essa característica humana na sociedade, os renascentistas vão dizer que isso foi um período de prisão, foi um período muito longo de escuridão que a sociedade viveu. Interessante, né? Portanto, o que é ser moderno? Ser moderno, para o homem do Renascimento, ser moderno na realidade é você enxergar os valores do classicismo grego. E como é que eu faço para agir na perspectiva moderna? É eu ter o conhecimento desses valores modernos, eu ter o conhecimento desses valores clássicos gregos e fazer uso disso. Fazer uso do meu hedonismo, fazer uso do meu racionalismo. Portanto, quais são esses valores na sua íntegra? Quais são os valores modernos na sua íntegra? Antes de passar o slide, eu quero trazer a vocês uma concepção. O Rafael Sanzio, aquele vasto pintor, não é? Escultor também, ele tinha uma concepção de que a arte da Idade Média era uma arte bárbara. E para quem sabe, né, e como a gente já debateu, um bárbaro era uma coisa muito negativa para o homem europeu. Ser bárbaro é você ser completamente não civilizado, é você ser hostil, é você ser um animal. Portanto, quando Rafael Sanzio fala que a arte medieval é uma arte bárbara, olha a crítica, olha o tamanho dessa coisa que ele está trazendo nesse momento. Tá? Inclusive, tem um outro filósofo já no século XVIII, o Denis Diderot, né? Desculpa, o Denis Diderot, Diderot é ótimo, né? Ele foi um filósofo, né? Enciclopedista, que a gente vai ver mais à frente, iluminista inclusive, e aí ele falou o seguinte sobre a religião e a sua perspectiva, né? Religião essa muito predominante nesse mundo medieval. Ele fala o seguinte: sem a religião seríamos um pouco mais felizes. Diderot, ele fala isso na perspectiva do século XVIII. Imagina Diderot analisando o homem medieval, viu? Quais são os valores, portanto, do Renascimento? E aqui eu trouxe essa escalinha, né? Até bonitinha e tal. Humanismo, naturalismo, hedonismo, antropocentrismo, individualismo, racionalismo. Eu vou especificar aqui uma característica dessa, ou melhor, duas. Três, na realidade, desculpa. O antropocentrismo, o individualismo e o hedonismo. O hedonismo, na realidade, está na particularidade do homem buscar os valores do homem, buscar o próprio prazer, buscar o se conhecer, buscar aquilo que é dele. Portanto, no hedonismo, a gente está mais naquela prática do conhecer o seu corpo também, conhecer os valores, conhecer os prazeres da carne também,
E como você já sabe, você já está tendo a ideia de que esses valores da carne, esses valores do homem, esses valores sociais, são completamente abandonados, completamente incriminados pela igreja. Portanto, o hedonismo não é visto como uma coisa muito legal. E os renascentistas vão acabar resgatando esse valor. Portanto, o Renascimento, para além de um movimento artístico, literário, científico, filosófico, comercial, é um movimento de crítica eclesiástica. O Renascimento, que eu queria que você anotasse ou pensasse e a partir disso começasse a ter a ideia do que é Renascimento, o Renascimento na realidade é uma transformação no pensamento da humanidade. O Renascimento, como eu disse a vocês, para além de tudo que ele é colocado, o Renascimento oferece ao homem uma nova visão de mundo, oferece ao homem um restart, um pensamento novo, um pensamento sobre a sua ação, um pensamento sobre como agir. E aí eu trouxe a ideia do antropocentrismo. O como agir para um homem medieval é um agir ligado diretamente à igreja, ligado diretamente a Deus. E nessa perspectiva, o homem renascentista ele vai dizer: por que eu não posso viver conforme eu? Conforme as minhas próprias características, conforme a minha própria vida. Por que eu tenho que viver necessariamente ligado à doutrina de A? Portanto, coloque mais o homem no centro da decisão, coloque mais o homem no centro da discussão. E por fim eu coloco o individualismo. O individualismo é uma marca presente demais nesse renascimento, porque o individualismo vai trazer práticas que até então o homem não está muito apegado. Através do valor do individualismo vai surgir nada mais, nada menos do que a Reforma Protestante, a Revolução Industrial, o nascimento do capitalismo. Como é que isso tudo está ligado? Lutero, dentre as suas várias discussões com a igreja, ele não fala que qualquer um pode ser dotado do conhecimento da Bíblia, do conhecimento de Deus. Portanto, Lutero está dizendo que o conhecimento acerca de Deus, acerca da Bíblia, não tem que vir exclusivamente da igreja. Não tem que vir dos ensinamentos da igreja. Mas o homem, enquanto homem, pode ir lá e ir buscar o conhecimento na Bíblia, individualmente. A Revolução Industrial, ela prega e ela está trabalhada toda no capitalismo, toda nos ideais do liberalismo. Ideais estes que prezam o homem enquanto homem, o homem enquanto indivíduo, o homem enquanto ser. Se o homem trabalhar por ele, ele será muito mais produtivo. Essa concepção do individualismo vai encabeçar muitas coisas nesse mundo aqui. E por fim, eu trabalho com vocês a ideia do racionalismo. Tá? O uso constante da razão, o uso da razão para fazer o pensamento, para fazer um questionamento. Nesse tempo todo, a razão estava, segundo os renascentistas, atrelados a uma fé, atrelados a um movimento religioso. E agora a razão está livre disso tudo. Tá? O naturalismo, que é justamente a percepção da natureza e a percepção da natureza para a construção de um conhecimento. O humanismo, né, quer trazer o homem enquanto homem, não mais o homem enquanto endemoniado ou santificado, mas o homem enquanto homem. Deixa o homem lá, tá? E aí eu trouxe duas artes para que a gente possa comparar, né, uma arte medieval e uma arte moderna. Na arte medieval, observem vocês como é a conjuntura dos homens, das mulheres, de todos que estão aqui. Uma figura principal nessa arte aqui. Essa arte, na realidade, ela é do Giotto Bordani. Se vocês quiserem ver depois, o nome dela é Adoração dos Reis Magos. Obviamente, é o nascimento do menino Jesus, da Nossa Senhora aqui, tá o São José, tá o Arcanjo Gabriel ali do lado. E aí observem. Pronto, ótimo. Tem o Arcanjo Gabriel aqui do lado, ótimo. Observem que ele, enquanto anjo, está sendo representado com uma auréola ali e toda a sua pompeza de anjo, tá? Tem uma asa do lado, se eu não me engano aqui é uma harpa, porque meu óculos está embaçado e a visão tá ruim aqui.
Mas enfim, observe toda a pompeza desta figura aqui. Observou? Agora olhe, exatamente como um homem, uma mulher, é representado na imagem, numa arte moderna. São traços do homem mesmo. Aqui não tem nenhuma auréola. Aqui não tem nenhum traço que você remeta a uma santidade. É o homem por homem. Não é um homem por uma idealização. É um homem por homem. Por mais que nessa imagem aqui esteja se tratando da ideia do nascimento do menino Jesus, não era, segundo os renascentistas, não era para trazer isso aqui enquanto santos, enquanto anjos. Traga eles enquanto eles. Eu trouxe, e aí deu para vocês observar bem a diferença, né? Para além dessa perspectiva do humanismo aqui presente, observe, portanto, a figura da natureza aqui atrás, a figura do fundo aqui atrás, ainda assim na arte moderna. Ah, sim, a arte moderna, o nome desse quadro, se vocês quiserem ver depois ele mais ampliado, o nome dele é Baco e Ariadna, na realidade. Ariadna é uma figura famosíssima na mitologia grega, né? E o Baco também, nem se fala, né? O Baco que é o deus do vinho. Mas Ariadna é uma figura, assim, fantástica, né? Esse quadro aqui, eu queria que vocês se atentassem depois, né? Se pudessem, a essa criança que tá aqui. A criança é um fauno. Ela é meio homem, meio bode. Olha que legal. Também a gente tem a figura das onças ali, né? Da árvore e tal. Temos um homem aqui que assemelha muito mais a um touro. E assim vai. E aí, veja, para finalizar essa perspectiva do Renascimento, né, para iniciar o término dessa perspectiva do Renascimento, a gente entra nos momentos do Renascimento. O Renascimento foi toda essa coisa que a gente está falando a vocês, essa discussão do ser, do como agir, do como pensar. E ele teve seus momentos, né? Ele teve o momento do 300, 400 e 500. Isso aqui era para eu pronunciar em italiano, mas eu não vou me atrever a passar essa vergonha, então vai ficar só na imagem mesmo, beleza? Então veja só, temos a imagem do 300, 400 e 500, né? Que são os séculos, 1300, 1400 e 1500. Nesses três períodos aqui, a básica diferenciação é justamente o mecenato, aqui embaixo. Eu coloquei mercenato aqui, mas eu vou editar para você, vai chegar mecenato. O mecenato, o que é o mecenato? O mecenato é a prática onde um nobre, um rei, a própria igreja contrata um artista e financia ele para ele produzir uma arte, para ele fazer essa arte, né? O mecenato, a palavra mecenato, vai dar origem depois ao termo mercenário, né? Aquele que recebe dinheiro para. Interessante isso. Enfim, portanto, esses 4 períodos aqui são os mais famosos, assim, tá bem? E aqui eu trouxe, por fim, para finalizar essa coisa de arte, né? A criação de Adão, feita por Michelangelo na Capela Sistina, né? Obviamente todo mundo sabe o que é isso, essa arte aqui específica, criada em 1511. Depois ela foi terminada mesmo em 1512. Essa imagem aqui eu quero que vocês se atentem ao dedo de Deus e ao dedo do homem. Lembra aquela imagem lá, aquela imagem medieval, onde todo mundo está com auréola, está com aquela imagem mais de pompeza, de santidade? Lembra? Pois bem, olha como é que Deus está representado aqui. Deus é literalmente um homem. Não um homem normal, mas um homem. Um homem é como a que a gente vê no meio da rua. Um homem como você está se vendo no espelho, se você for homem. Se você for mulher também, ou se vê como um homem, se vê como mulher, não interessa. Entendeu? E aí, veja, essa é uma característica, né? E aí, veja, olhe justamente para a mão de Deus. Deus está com o dedo esticado, dizendo: eu te criei, venha até mim para ter o ensinamento, para ter a vida plena. E Adão, o dedo dele, é como se ele estivesse retroagindo na sua ação. E ele faz questão, pelo seu livre-arbítrio, de não encontrar o dedo de Deus. Observe que Deus está com o dedo completamente esticado, oferecendo a passagem perfeita para a vida. E Adão fazendo questão de não oferecer esse dedo. Adão é o elo entre a santidade e o elo entre todo o perigo, todo o pecado, né? Assim a gente chama. E aí observem também as características humanas, as características físicas, né, que as esculturas gregas tanto traziam, né? Observem minha definição da coxa desse desgraçado. Queria ter essa coxa. Observem bem
a definição em si do seu corpo, a característica física, né? Até mesmo o padrão estético grego, que a gente vai ver o próprio Deus ali também, a arte, o detalhe, né? Olha como é que o Deus ali nos anjinhos está. Enfim, muito, muito interessante. E aqui embaixo a gente vê, embaixo de Adão, a gente vê uma mão indo buscar algum fruto ali. Será que tem alguma referência com Adão e Eva? Enfim, não sei. Claro que tem, eu estou só brincando com vocês. Por fim, pode passar. Coloquei, se resume a arte. O Renascimento, portanto, se resume a arte? Obviamente que não. Eu trouxe a vocês a ideia, essa discussão vastíssima, né, que eu estou trazendo para vocês, de que o Renascimento não se resume à arte. Ele é representado muito na arte, mas não se resume a ele. A arte, o Renascimento está presente, portanto, na discussão do que é o ser, de como agir, portanto, de como viver. E o Renascimento também está além disso. O Renascimento também está na perspectiva de uma reabertura do comércio, de vivenciar novamente o comércio. Obviamente, na Alta Idade Média existia o comércio, mas não era um comércio tão vivo, não era um comércio tão fluido como vai ter aqui na Baixa Idade Média e, sobretudo, no mundo moderno. Existe também um renascimento na sociedade sobre essas perspectivas de vida, essas perspectivas de religião, um renascimento na epistemologia, na busca pelo conhecimento. Vai se criar aqui uma ideia muito próxima do que a gente vai estudar mais à frente, que é justamente o empirismo. Como é que a gente busca o estudo, como é que a gente busca o conhecimento, e vão se formular práticas empíricas, né, cujos valores estão nos sentidos, buscar um entendimento através da visão, através do tato, através do ouvido, do paladar, enfim. A epistemologia aqui vai começar a se debruçar em outros caminhos, que até então, no mundo medieval, a gente não tinha esse encaminhamento muito bem dado. E também a religião, é uma crítica à religião, é a formação de um novo pensamento, com justamente Lutero sendo o ápice de tudo, né? E essas questões mais à frente, tá? Só que veja, e o que isso tem a ver com a filosofia? Ora, tem a ver tudo com a filosofia. Se a gente está vivendo em um mundo, no caso medieval, se a gente está vivendo num mundo em que a religião domina tudo e que a filosofia se adapta a essa religião, essa modificação dos nortes que a religião proporcionava vai interferir diretamente na filosofia. Porque muitos filósofos vão começar a pensar uma vida fora da religião. Vão começar a pensar, questionar, mas com cunho completamente filosófico, sem querer encontrar necessariamente uma harmonia entre eles. O Aquino foi um filósofo fantástico. Não há críticas a Aquino, mas há um pensamento do Aquino de querer sempre estar colocando em conciliação o divergente do convergente. Por conta disso, o Aquino às vezes fica esquecido nisso. E surge na arena filosófica outras pessoas. Eu trouxe para hoje, para a gente finalizar essa aula, eu trouxe para vocês 4 pensadores. O Erasmo de Roterdã não especificamente é um filósofo, mas ele ajudou muito a criar a ideia de uma crítica que a gente vai ver mais à frente. O Erasmo de Roterdã, o Thomas Moros, o Montaigne e o Giordano Bruno. Esses 4 personagens ajudaram a gente a começar a nortear um renascimento do questionar-se, um renascimento da racionalidade acerca da crítica daquilo que se está sendo imposto. E aí a gente vai ver. O Erasmo de Roterdã, ele, né, esse bonitão alemão aqui, gatíssimo, ele era católico, né? Ele não é especificamente um filósofo, como eu disse a vocês, mas ele ajudou a delimitar especificamente onde é que vai os caminhos da filosofia e onde é que vai os caminhos da teologia. Fazendo isso, ele ajudou a gente a acabar norteando nossos conhecimentos nessas áreas aí, bastante diferentes, mas também bastante iguais, bastante parecidas. Ele escreveu inúmeras obras. Dentre elas, a mais conhecida de todas, inclusive se quiser me dar, eu agradeço, I love you forever to be, é justamente o Elogio à Loucura. Esse texto aqui é fantástico. E eu quero falar com vocês, trazendo de novo o Queijos Vermes do Carlo Ginzburg, né, um historiador
Sem qualquer comentário que eu possa fazer esse homem, porque ele é lindo, maravilhoso. Ele é feio de face, mas enfim. O Elogio da Loucura é um texto onde o Erasmo vai trabalhar a especificidade da loucura. Quem também vai trabalhar o termo da loucura é o Foucault, mas com outra análise. O Rotterdam ele vai dizer o seguinte: a loucura é um monstro sem face que está em todas as classes sociais. Entenda bem. A loucura é um monstro sem face que está em todas as classes sociais. Está em todos os âmbitos sociais. A loucura está viva e se faz presente com o personagem que empresta o seu rosto. Calma. A loucura em si não tem rosto, mas a loucura em si ganha rosto naquele que está agindo conforme a loucura, aquele que é o chamado louco. Para o Rotterdam, quem seria um louco? Seria um louco aquele que negasse, aquele que prontamente fizesse uma atitude completamente não racional, uma atitude completamente egoísta, uma atitude completamente fora da normalidade. Calma. Essa seria a definição de um louco, né? Aquele que age fora ao normal. Mas o fora do normal que o Rotterdam está denunciando aqui, e aqui esse texto é lindo, ele é um texto satírico, crítico, né? O que o Rotterdam está denunciando aqui não é um você ser louco na especificidade de você não ter sua qualidade mental, de você ter as suas atribuições mentais. Não, é você ser louco por você querer ser louco. É você ser hipócrita. E aí, eu vou ilustrar melhor esse pensamento. Eu trouxe o julgamento de Menóquio, que o texto do Carlo Ginzburg vai trazer. Só para constar, tá? Esse texto aqui é real. Tá? O Menóquio existiu de fato, ele foi condenado de fato, ele passou por um processo inquisitorial de fato, que é a realidade. Carlo Ginzburg achou os processos e fez esse livro aqui. A loucura, como eu disse a vocês, ela não tem rosto. E ela está presente em todos os âmbitos sociais. Ela está presente nos clérigos, nos reis, nos imperadores, nos nobres, nos intelectuais. E aí veja, o que o julgamento de Menóquio tem a ver? Quando Menóquio, esse moleiro, quando ele vai ser julgado, ele passa a questionar vários fundamentos da igreja. E ele passa a questionar, para além dos fundamentos, as práticas da igreja. O Menóquio fala o seguinte: praticamente todas as terras do meu condado, da minha aldeia, está em posse de algum padre ou de algum clérigo da igreja. Se a igreja, que deveria ser o alicerce do homem, tem tantas terras, por que ela não beneficia a sociedade e acaba com a fome, com a pobreza? Ou seja, por que a igreja não torna a sociedade mais justa? Se assim, ou melhor, se isso é a função dela, tornar mais justa a sociedade. É uma crítica clara do Menóquio aos moldes, ao desenvolvimento da igreja na sociedade. E os inquisitores, aqueles que... Para vocês que não sabem, o processo inquisitorial era um processo bastante difícil, bastante complicado. Não era qualquer um que estava ali para julgar. Tá? Geralmente eram cardeais. Cardeais, para quem não sabe, é só quem elege o Papa. Só isso. Portanto, eram cardeais, eram pessoas extremamente instruídas. E o Menóquio, enquanto falava isso, os cardeais ficavam só assim. Como se fosse normal os padres, os bispos, terem tantas terras e oferecerem essas terras só por aluguel. Não darem, não doarem. Para que serve um bispo? Para que serve um padre com tanta terra? Para que isso? Esses padres, esses bispos, esses clérigos, ao ouvirem a discussão que o Menóquio estava proporcionando, vestiram a capa da loucura, vestiram a capa da sua contradição e simplesmente agiram como se isso não pertencesse a eles. Como se isso fosse absolutamente normal, como se a distinção social, como se a pobreza social, como se a miséria social fosse completamente normal e que para eles não atingissem.
a loucura que está presente na sociedade é justamente essa contradição constante entre o pregar uma coisa e o não fazer. E essa loucura está impregnada não só na sociedade, mas na igreja, aquela que se dizia completamente incorruptível. Essa é a denúncia do Erasmo de Roterdã. Maravilhoso, né? E aí, o Erasmo também escreveu outros textos, né? Inclusive um texto que ele fazia uma crítica ao Lutero, né? Que o Erasmo entendia que o Lutero estava muito próximo da ideia da predestinação, da ideia do Santo Agostinho, da predestinação, onde o homem estaria sempre pendente, onde o homem estaria sempre inclinado para o mal, para pecar. O Erasmo oferecia que não existia essa pendência do homem, que o homem em si era livre. Portanto, há essa discussão do Erasmo de Roterdã com o Lutero. Um outro pensador, esse aqui muito mais conhecido, muito mais divulgado na mídia, né? Justamente o Thomas More. O Thomas More, ele perdeu a cabeça, né? Ele acabou sendo acusado de crimes contra a Inglaterra e o rei acabou cortando a cabecinha desse rapazinho aqui. Ele acabou sendo chanceler, o que hoje é conhecido como chanceler na Inglaterra do seu tempo, e ele escreveu um livro famosíssimo. Foram várias obras que ele escreveu, mas especificamente eu trago a Utopia. A utopia, o termo utopia, significa lugar nenhum. Porque a utopia, especificamente, quer dizer um estado ideal. Quer dizer um instante o qual eu almejo. Um instante ao qual eu desejo que seja perfeito. Esse mesmo historiador, Carlo Ginzburg, não é nesse livro, mas é em outro, ele escreve, na verdade é um outro historiador, é o Hilário Franco. É um outro, tá aqui, enfim. Eu não tenho esse livro, mas já li resenhas sobre, né? O Hilário Franco trabalha a ideia do mundo da cocanha. E aí eu vou explicar a vocês o que seria uma utopia. A ideia da cocanha, do Hilário Franco, é uma ideia onde todo mundo tem o que quer. Onde a comida, literalmente a comida, dá em árvores. Onde o dinheiro não se faz necessário, porque tudo que se quer, se tem. Onde não existe fome, não existe miséria, não existe crise social, não existe corrupção, não existe roubo, assalto. Tudo que você imagina que seja negativo, não existe nesse mundo. Existe a plenitude do bem. Existe a sociedade, existe a felicidade, a abundância, tudo isso. E nesse mundo utópico, nesse mundo da cocanha, do Hilário Franco, todo mundo vive enfadado. Ora, não existe o mal. Logo, não existe com quem me preocupar. Como é que eu vou... Por que eu estou vivendo tão enfadado? Aí é uma discussão que o Hilário Franco vai fazer. Não existe aqui nesse texto, mas para que você consiga entender. A utopia, portanto, é um mundo não real. A utopia, portanto, é um mundo em que eu espero viver sempre. Sempre que você faz uma comparação na sua cabeça, poxa, eu quero ir para esse paraíso. Você imagina que esse paraíso é tudo que você mais espera na sua vida, que todo mundo mais deseja. Que tenha uma praia do lado, que tenha drinks do seu desejo, que tenha aquela comida que você gosta. Essa utopia que você cria, todo mundo vive. Engraçado, né? É sempre um maravilhoso. E aí, veja, nesse mundo, a utopia que o Tomás Moro vai escrever, ele coloca o seguinte: nesse livro se passa numa ilha. E essa ilha é dividida em iguais 54 cidades. Iguais 54 cidades. 54 cidades. Imagine 54 recifes separadas igualmente. Ok? Todos os moradores dessas 54 cidades trabalham. E elas trabalham apenas 6 horas por dia. Trabalham na agricultura 6 horas por dia. 3 horas no período da manhã, 3 horas no período da noite, da tarde. Ninguém se cansa. Ninguém se cansa. Porque todo mundo trabalha igualmente. A concepção da utopia de Thomas More, nessa ilha, a utopia, que ele chama de a utopia, essa ilha, ela vive numa tentativa constante, e ela consegue, uma tentativa constante de buscar o meio termo de tudo. Ninguém se cansa, entretanto, todo mundo trabalha. Ninguém passa fome, entretanto, ninguém fica exagerado. Nessa perspectiva sempre. Nessa sociedade aqui, as pessoas elegem
como se fossem deputados, e deputados elegem um presidente vitalício, para que ele promova sempre o bem-estar social. E sempre o bem-estar social ocorre nessa sociedade. O Tomás Moros, ele cria uma sociedade onde não há religião oficial. E onde há uma cassação constante ao ateísmo. É proibido o ateísmo, porque o ateísmo é a reflexão, é a busca constante de querer entender um mundo sem um Criador. E se há um mundo sem Criador, há um mundo sem as perspectivas de bem criada por esse Criador. E se não há um Criador, se não há as perspectivas de bem desse Criador, não há, portanto, por que fazer o bem. Portanto, para ele é muito criminalizado o ateísmo. Não deve haver religião oficial, porque a religião, segundo a utopia, segundo o pensamento do Moros, a religião ela é de cada um. Ela é da sua intimidade intelectual. E da intimidade intelectual não devemos questionar. Interessante, né? E aí, essa obra, ela acaba fazendo uma crítica clara ao pensamento social, ao pensamento político e ao pensamento religioso do momento. E até mesmo do nosso. Porque se Tomás Moro está oferecendo uma realidade que todo mundo consegue trabalhar e que todo mundo consegue comer, que todo mundo consegue viver numa constante felicidade por ter a sua religião, Tomás Moro está discutindo aqui uma sociedade que não existe nesse século XVI. Ele está discutindo uma sociedade que a religião e os religiosos têm a maior parte das terras e que não dão essas terras, pelo contrário, alugam essas terras. E se você não paga esse aluguel, você é morto, você passa por algum processo, você some do nada. Portanto, a utopia do Moros era para ser uma realidade. Era para ser uma realidade a qual a igreja deveria proporcionar. E que não faz. Interessante esse pensamento do Moros, né? A gente chega também no pensamento do Montaigne. Esse rapazinho aqui, ele é o maior, ou melhor, ele é considerado como o maior renascentista francês. Ele tem uma aproximação muito grande com o ceticismo fundado e formado por Pirro. Lembra? Pirro, exatamente, aquele bonitinho lá que trazia para a gente a suspensão do juízo. Lembrou aí? Acho que sim, né? E esse pensamento todo aqui, tá? E aí, o Montaigne, ele vai ser um filósofo, né? Que vai acabar pensando muito a atitude do homem, a atitude do ser, a atitude do individual. Por isso que ele é considerado um dos maiores renascentistas. Uma das frases dele é essa aqui, ó. O que eu pinto é uma passagem, mas não a passagem de uma vida para outra, mas de um dia para o outro dia. O que ele está querendo dizer? Ora, devemos nos parar de preocupar com a morte. Lembra que eu disse a vocês, numa aula anterior, que a preocupação do homem medieval era a morte, era o pecado, era não ir para o inferno? Pois bem, o Montaigne vai dizer, vamos parar com isso um pouquinho. Vamos começar a viver mais. Vamos começar a traçar os relatórios das nossas vidas. Vamos começar a se preocupar com o nosso dia e não com a nossa morte, não com o futuro pós-morte. Vamos fazer isso. Se a gente fizer isso, nossa vida ficará tão tranquila. Ou melhor, nossa vida ficará tão mais à mercê das nossas mãos. A nossa vida ficará tão mais no nosso ambiente. Observe uma perspectiva clara aqui do antropocentrismo, do humanismo, do racionalismo, do individualismo também. Temos todas essas figuras presas ao pensamento do Montaigne. E aí, eu trouxe mais duas frases do Montaigne que ajudam a gente a pensar essa conjuntura toda, né? Ele tem um livro muito famoso, que é o Ensaios. Esse ensaio do Montaigne trabalha muito o ceticismo, trabalha muito o estoicismo, que a gente trabalhou nas aulas anteriores. E ele coloca aqui, ó, estudo a mim mais do que qualquer outra coisa. Para que eu conheça o mundo, preciso primeiro conhecer a mim. Para que eu saia do mundo, preciso primeiro sair de mim. Conhecer-me é isto. E por fim, eu trouxe o seguinte, uma outra frase do Montaigne, né? É preciso vencer o medo da morte e não a morte. A morte, ela é invencível, mas o medo da morte é vencível. E assim a gente pode tentar fazer. E por fim, a gente chega no último filósofo dessa nossa aula, que é justamente o Giordano Bruno.
Esse bonitinho italiano aqui foi... Bonitinho não, né? Esquisitinho que só. O filósofo matemático italiano, né? Ele foi só queimado vivo numa praça da Itália no século 17, 1600. Na realidade, ainda século 16, né? 1600 ele foi morto, né? Foi assassinado pela igreja, pelas mãos da Santa Inquisição. E por que ele morreu, então? Quais foram os valores que eles pregavam? E aí vamos lá. Ele pregava o valor do panteísmo. O panteísmo, calma, o panteísmo na realidade é o valor de identificar Deus não só acima de nós, mas Deus em nós. Deus nas coisas que tudo foi criado pela natureza. Onde há natureza, há Deus. Se Deus me criou, Deus está em mim. E para o pensamento medieval, isso era um crime. Dizer que Deus está em mim, só que eu, sendo um ser pecador, impuro, sujo, isso é crime. Deus não está associado a um pecador, porque Deus é completamente puro. E aí o Giordano Bruno vem dizer justamente o contrário. Ele vem dizer, não, Deus está em mim sim, Deus me criou, Deus criou a planta, um animal, Deus está ali também presente. Isso foi um pensamento muito gladiado, batido com o Bruno, né? Um outro pensamento, justamente, a infinitude do universo. Como você bem sabe, a igreja acreditava no heliocentrismo, onde o mundo, no geocentrismo, onde o mundo seria o centro do universo. Para o Giordano Bruno, o universo, para começo de conversa, ele não tinha nenhum centro. Ponto. E ele era infinito. Portanto, isso era uma quebra dos pensamentos da igreja muito grande, e aí acabou gerando certas discussões com ele. Uma outra crítica muito forte do Giordano Bruno é justamente a Santíssima Trindade. Para ele não fazia muito sentido haver 3 entidades em um só. E essa crítica acabou levando ele a ficar um pouquinho queimado. Ele também passou pelo calvinismo, né? Ele tentou, no calvinismo, encontrar uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão, que lá não acabou achando. Tanto é que depois ele acabou denunciando essas ideias aqui. E por fim, eu finalizo essa aula com o pensamento de Giordano Bruno com uma frase dele que é a seguinte: só os espíritos mais fracos pensam como a maioria, só por ela ser a maioria. Não viva como um rebanho. O Friedrich Nietzsche, um pouco mais à frente a gente vai ver ele fala que existe a filosofia do rebanho. E a filosofia do rebanho é justamente você se guiar onde tem mais gente. Não por você saber o que tem ali, mas por você achar que por ser mais é que está correto. Na próxima aula, meus amores, a gente vai ver a filosofia política desse mundo moderno. Vamos ver o Thomas Hobbes, o Jean Bossuet, vamos ver o Maquiavel, vamos ver outros personagens por aí. Um cheiro, meus amores, um abraço. É isso.